Mosqueiro, Pará, 11 de julho de 1961. É meu intuito deixar nessas páginas algumas passagens da minha vida, para que ao ir-me deste mundo, os meus 6 filhos tenham maior lembrança da que foi a sua mãe. Aracy Sampaio. Esse uniforme é uma réplica do uniforme que elas utilizaram na formatura aqui em Salvador, na 6ª região, quando elas terminaram o curso de enfermagem na Cruz Vermelha. A criação do Corpo de Saúde da FEB, ela foi dentro do contexto da mobilização do Exército para mandar à Itália. Inicialmente, a previsão era mandar 3 divisões de infantaria, que no final das contas redundou em somente uma, que foi a Divisão de Infantaria Expedicionária, ou a 1ª Divisão de Infantaria. E neste contexto, para dar suporte aos feridos que fatalmente viriam no front, foi criado o Corpo de Saúde do Exército. E dentro do Corpo de Saúde estavam inseridas as enfermeiras da FEB. Então, e foram 67 enfermeiras no Exército e mais 6 enfermeiras na FAB. Total de 73 enfermeiras que partiram para a Segunda Guerra Mundial. Sou sertaneja baiana, nascida a 19 de outubro de 1917, na cidade de Barreiras, Alto Sertão, banhada pelo Rio Grande. Trabalhei no Hospital Santa Isabel e no da Cruz Vermelha. Quando o Exército abriu o voluntariado para mulheres, inscrevi-me no curso de adaptação ao Exército. Era uma recordação de tudo o que havia aprendido no curso de enfermagem, além dos conhecimentos sobre tudo o que compõe o Exército. Na verdade, o Exército brasileiro não tinha, de maneira nenhuma, o corpo feminino. O que já acontecia em países da Europa e nos Estados Unidos. E como eles já estavam na guerra já há muitos anos, e o Brasil só entrou já bem adiantado, o próprio comandante americano solicitou que eles tivessem o corpo de enfermagem feminino. Até porque as enfermeiras americanas já estavam cansadas, já desde o início, né? E, com isso, cada região do Brasil abriu o voluntariado. Quando a gente pensa em guerra, a primeira coisa que a gente pensa é que, se eu tiver opção, eu escolho não ir, né? Que é o que a maioria dos homens recrutados, por exemplo, tentaram, renunciar à guerra. Então, o que me tocava era exatamente saber o que levou essas mulheres a querer ir à guerra, a se voluntariar. E eu comecei a perceber que as motivações vieram de questões muito individuais, muito subjetivas, mas todas elas que marcam algum traço relacionado ao desejo de invenção de liberdade dessas mulheres que foram à guerra. E nesse voluntariado já existiam enfermeiras de curso superior da Escola Ana Nery, as que já eram assim, auxiliares de enfermagem, e a Cruz Vermelha providenciou o curso em vários locais dos estados, né? A partir disso, com esses cursos, elas fizeram de adaptação ao Exército, o de voluntárias socorristas, e começaram a trabalhar nos próprios hospitais. Continuei a trabalhar no Hospital Militar da Bahia enquanto aguardava a convocação. Essa não demorou e, ao entardecer de um lindo dia de julho, embarcamos num navio comboiado por 2 destroyers rumo ao Rio de Janeiro. Eram 5 moças, 2 baianas e 3 sergipanas. Fizemos uma viagem triste. Não se ouvia música, não se acendia luz, e todo o tempo
levamos os salva-vidas presos na cintura. Ao chegarmos ao rio, fomos recebidas por militares. Finalmente, na manhã de 19 de outubro de 1944, minha data natalícia, embarquei com mais de 18 colegas num avião que nos deixou, à tardinha do mesmo dia, em Parnamirim Field, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Seguimos num grande avião, num voo direto a Dakar, na África. Voávamos muito alto e um colega sentiu-se mal. Fizemos uma aterrissagem em pleno deserto do Saara e o calor era estúpido. Pernoitamos em Dakar. De lá voamos, fazendo pequenas escalas em Tunísia, Orã e, finalmente, Nápoles. Que destruição na cidade, que triste impressão tivemos. Ficamos alojados num hotel que havia sido luxuoso e confortável, mas, pelos bombardeios, estava muito danificado. O frio era intenso e fiquei logo com grande resfriado e dores de ouvido. Não nos demoramos e seguimos em um navio-transporte rumo a Livorno. Na travessia que elas fizeram de navio, tinha muito medo, porque as águas todas estavam com minas, né? Então existia essa sensação de pânico do que podia acontecer. Tem até o momento que o capitão disse assim: vocês que acreditam em Deus, comecem a rezar. E também eles fizeram uma animação para que todo mundo descontraísse na hora. Nisso surgiu, brasileiro, né, sempre tinha um pandeiro, um violão, e começaram a cantar. A minha mãe, sendo filha de maestro, e ela tocava flauta transversal e cantava. Ela cantou uma música que foi assim, da época, muito conhecida, que era Maria Helena. Tanto que quando chegaram no porto, os fotógrafos e jornalistas entraram já perguntando quem tinha sido a cantora. E essa foto, ela foi publicada numa revista italiana. E é muito interessante que em todo o universo que elas estavam, de dificuldade, a foto, elas estão todas sorrindo e fazendo ver da vitória. Era um contraste. Eles já tinham certeza, sem nenhum costume do que era uma guerra, mas eles foram para lá com a certeza de que seriam vitoriosos. E foram. Maria Helena, és tu, a minha inspiração. Maria Helena, vem ouvir meu coração. Houve um incidente que nos marcou. Nosso refeitório era próximo ao hospital e havia uma rampa pela qual se descia e resolveram transformá-la em escada. Um soldado brasileiro e um civil italiano foram destacados para destruir a rampa. Ao baterem com as picaretas no chão, houve a explosão de uma mina e os dois foram estraçalhados. O barulho foi horrível e o impacto fez quebrarem-se os vidros das janelas que existiam na enfermaria da ala de cirurgia. Estava eu no compartimento onde se encontrava o tenente Mário Márcio, todo engessado. Pensamos que fosse bombardeio. Depois de o acalmar, dirigi-me para a enfermaria junta e comecei a tirar os pedaços de vidro de cima dos operados. Foi um nervosismo grande, pois não podiam levantar-se e todos acreditávamos que fossem os alemães. Foi nessa hora que senti grande dor no ouvido esquerdo e houve a ruptura do tímpano. Esse ouvido já havia tido um abscesso após forte gripe nos dias de maior frio. Jamais esquecerei esse fato que me marcou para o resto da minha vida. Então, os horrores era assim, era uma coisa muito forte. Em todas elas contavam essas histórias, né? Ao mesmo tempo que elas eram as enfermeiras, elas escutavam, eram as confidentes, eram conselheiras. Elas também escreviam as cartas para os familiares, para as namoradas, para as noivas. Todo esse clima de
muita proximidade com o paciente elas tiveram. E essas narrativas voltadas para a questão humana é o que mais marca a narrativa dessas mulheres. Coisa que a gente não encontra, por exemplo, nos relatos dos homens, né? A forma como o homem enxerga a guerra é sempre a forma por mais que eles consigam perceber as dificuldades e o peso da guerra do ponto de vista da violência e da crueldade, mas é como se essa violência, essa crueldade, ela fosse mais naturalizada na narrativa masculina. O que sobressai na narrativa masculina é sempre o discurso do vencedor. Então, evidencia-se muito mais as batalhas que o Brasil conseguiu vencer na Itália, o grande apoio que o Brasil conseguiu dar ao exército norte-americano, com essa participação dele, e muito mais essas conquistas, esse sucesso que a própria circunstância violenta e cruel, que a face violenta e cruel que a guerra revela. Então, no Brasil mesmo, houve assim uma certa discriminação, inclusive com falas indelicadas, do tipo assim, o que essas mulheres vão fazer lá? Elas vão ser mulherzinhas lá, nesse nível. Quando nós tínhamos pessoas, filhas de generais, de médicos, mulheres que já eram formadas, que já estavam na universidade, e todas elas passaram não só pelos cursos de adaptação ao exército e o curso de enfermagem, como elas já tinham todo um cabedal de informação e também foram porque se sentiram chamadas como brasileiras, né, como amantes da pátria. Dia 8 de maio de 1945. Fomos surpreendidos com apitos, buzinas, músicas e gritos entusiásticos em várias línguas. Finish war! Finita la guerra! A guerra acabou! Foi imensa a alegria geral, e chorando, todos se abraçavam. O que no momento sentimos, não posso descrever. Foi alegria, orgulho, tristeza. Alegria por havermos alcançado a vitória. Orgulho por nos sentirmos responsáveis em haver cooperado para esse fim. Tristeza por saber que iríamos deixar aquele país maravilhoso e separarmos-nos de colegas e amigos a quem estávamos unidos pelo mesmo sofrimento e mesmo ideal. Quando elas retornam, claro que por conta também do grande apelo midiático, né, relacionado à vitória, né, elas foram recebidas com um tanto mais de entusiasmo por parte da população, né, como heroínas também. Mas heroínas essas que nem todas foram adequadamente inseridas no mercado de trabalho. Então, por isso que boa parte dos membros hoje da Associação de Veteranos da FEB continua lutando por reconhecimento, por direitos, por alguns acessos que eles sabem que foram retirados das mães deles, né? Eles tinham como que uma orientação para que não se falasse sobre o que aconteceu. Nós vivíamos uma situação política aqui complicada nesse sentido. Então, não era aconselhável que se falasse. Independente disso, elas estavam todas muito mobilizadas com o que viram. E não só minha mãe, mas outras voltaram doentes. Antes de terminar a guerra, nós tivemos enfermeira que foi evacuada, que ficou, por exemplo, em hospital durante muito tempo no Rio de Janeiro, inclusive para receber a medalha que elas tiveram, né, essa medalha de campanha. Tivemos enfermeira que recebeu dentro do próprio ambiente hospitalar internada. As que quisessem, para serem pertencentes ao quadro do Exército, elas precisaram retornar ao trabalho. Minha mãe mesmo não pôde, porque ela foi reformada em função da perda de audição, e outras que, já casadas, não quiseram mais. Então, nem todas retornaram às atividades, mas levou um tempo. E elas sempre falavam com um certo sentimento do que trouxeram dessa experiência. Foi uma experiência divisora na vida de todas elas. Ao regressar a Salvador, tive muitas alegrias,
com reconhecimento pelo fato de haver feito parte da FEB. Dei entrevistas a jornais, falei muito sobre o que havia visto. Elas sempre participaram, por exemplo, das convenções. Quando eu comecei a participar, nós estávamos em Juiz de Fora e tínhamos a participação da Carlota Mello nesse encontro. E acreditem, com toda a mesa de acolhimento dos comandantes do Exército e dos presidentes de regionais da UVFEB, montada, e a Carlota estava bem distante, numa mesa de convidados. E a delegação de Brasília, na pessoa do nosso presidente, o Vinícius, ele pontuou: Socorro, não vamos deixar que a Carlota fique de fora dessa mesa. Eu conto isso, que a partir daí, Carlota disse a seguinte frase: Socorro, não é possível que até hoje nós precisamos dizer que aqui estamos. Ela tinha 98 anos e ela fez essa declaração. A partir daí, eu espero que você diga em todos os ambientes que nós estivemos nessa guerra.